Querido Deus Pai, aqui estamos nós, Senhor, que viemos para ouvir a Tua palavra, para ser ministrada por ela, porque ela é muito importante para nós, ela que nos dá o norte, ela que nos dá a direção, ela que ilumina o nosso caminho, ela que nos ajuda a nos libertar de tantas coisas e tantos vícios que quando chegamos a Ti nós trazemos, Senhor, na nossa bagagem. Mas, Senhor meu Deus, e nesta noite aqui estamos para ser ministrado pela Tua palavra, e ao Teu servo, Senhor, que vai ministrar, continua dando a ele a facilidade para transmitir Tua palavra e a revelação, Senhor, profunda dela, ó Deus, em todas as suas dimensões. Assim, Senhor, nos prepara para este momento tão especial e que nós precisamos a cada dia desta palavra para nos renovar, para nos fortalecer, para nos dar, Senhor, meu Pai, a energia para continuar a jornada. E assim oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor. Peço aos irmãos que fiquem com as suas Bíblias abertas aí, Filipenses capítulo 2. Estamos continuando a estudar a carta de Paulo aos Filipenses, as cartas de Paulo da prisão, em que ele escreve quando está na sua última prisão em Roma. Já finalizamos Efésios, estamos estudando agora Filipenses, que é uma carta que nos remete à alegria, à lembrança da alegria, da salvação. Como crente, como cristão, é chamado a viver uma vida alegre. Paulo, inclusive, um dos versículos que ele reforça essa ideia, ele fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Portanto, irmãos, nós temos que viver a nossa vida com Deus de forma alegre, de forma regozijante. Temos lutas, temos batalhas, temos dificuldades, mas com o Senhor Jesus, como tem aquele hino antigo, com Jesus no coração, tudo é muito bom, né? Com Jesus na direção, tudo vai bem nas nossas vidas. E hoje, capítulo de número 2, nós vamos ver aqui, Paulo está iniciando um assunto importante, que traz também um dos objetivos dele ter escrito esta carta. Paulo escreve essa carta aqui, nós na introdução trouxemos aqui pelo menos 2 propósitos para escrever a carta aos Filipenses. Já compreendemos, já estudamos em estudos anteriores que o próprio apóstolo Paulo foi aquele que iniciou esta igreja. Lá em Atos capítulo 16 está relatado, ele é o fundador desta congregação, ele é um dos seus primeiros pastores, e ele, anos depois de ter iniciado este trabalho, então ele escreve essa epístola. E aqui eu trago justamente os 2 motivos maiores de por que ele escreve. Em primeiro lugar, ele escreve esta carta como um gesto de gratidão. Ele escreve agradecendo aos crentes de Filipos pela generosidade desses irmãos, de socorrê-lo, de ajudá-lo nas suas dificuldades, principalmente quando Paulo estava em Tessalônica. Os irmãos encaminharam ofertas, a igreja dos Filipenses enviou ofertas para sustentar Paulo, e desde o início se envolveram nesta causa missionária. Então, Paulo também agradece, enquanto ele esteve em Corinto, no momento em que ele esteve também ministrando ali na cidade de Corinto, também a igreja dos Filipenses sustentou ele por 2 vezes, sustentou ele financeiramente. Também quando ele estava em Jerusalém, depois de uma grande fome, uma grande dificuldade, a igreja dos Filipenses também socorreram os irmãos pobres da região da Judéia, e aí eu trago todas as referências, e lá também eles estiveram socorrendo financeiramente e sustentando. Depois, Paulo, quando estava preso em Roma, na sua última prisão, essa igreja também encaminhou donativos, mantimentos, sustento para que Paulo, na sua prisão, também fosse assistido, socorrido nessa dificuldade. Então, Paulo escreve a carta aos Filipenses, em primeiro lugar, por esta gratidão, por esta generosidade, e até como falamos na última terça-feira, desta igreja exemplar, uma igreja verdadeiramente que compreendeu o sentido de realizar missões, o sentido da obra missionária, e se envolveu desde o início
no suporte, no auxílio da obra missionária. Como Paulo fala na sua primeira, como nós falamos na última terça-feira, eles cooperaram no Evangelho desde o início da obra do Senhor ali naquela cidade. Então essa é uma razão, porque Paulo escreve esta carta. E a segunda razão, o segundo motivo que leva Paulo a escrever, que é o que vai estar presente aqui no capítulo 2 também, é um problema, dois problemas, né? Um problema interno que havia, apesar de ser uma igreja, e estudamos isso na terça-feira passada, ser uma igreja exemplar, uma igreja missionária, que apoia a igreja, que apoia o desenvolvimento do ministério pastoral de Paulo. Ela também tinha seus problemas, e Paulo procura escrever essa carta também para resolver esses problemas que essa igreja estava enfrentando. Um dos problemas que eles estavam enfrentando era um problema de ordem interna da igreja. Aqueles irmãos, mesmo com todas essas qualidades, eles tinham um problema de desunião, eles tinham alguns problemas de um espírito de reclamação, entre outros, tinha um certo espírito de partidarismo envolvendo os crentes daquela igreja. Então eles tinham algumas dificuldades de relacionamento que faziam parte e marcavam aquela igreja. Então Paulo também escreve Filipenses para corrigir essas dificuldades de relacionamento que esses irmãos estavam enfrentando. E outra dificuldade que eles estavam enfrentando eram problemas de ordem externa, em que também existia, e praticamente todas as igrejas, todas as cartas do Novo Testamento, de alguma maneira procurava fortalecer a igreja para que a igreja não se deixasse levar pelo ensino de falsos mestres, de pessoas que se infiltravam no convívio da igreja, que se infiltravam no dia a dia, trazendo ensinamentos errados, trazendo palavras erradas. E Paulo também procura se levantar contra essas pessoas que na cidade dos Filipenses, na cidade de Filipos, também esses falsos mestres estavam presentes. Nós vamos ver que essas dificuldades, apesar de Paulo falar constantemente sobre alegria, ele observa que essas circunstâncias, essas dificuldades, esses problemas internos de relacionamento, essas dificuldades, esses ataques de falsos mestres, Paulo chama esses falsos mestres de adversários, inimigos da cruz, que se levantam contra a igreja, são circunstâncias e situações que levam os crentes a ficarem desanimados na caminhada, a perderem o ânimo, a perderem a alegria, a perderem a força, a perderem a esperança. São circunstâncias que promovem no meio do corpo de Cristo a dificuldade em caminhar, em continuar perseverando na fé. Um ambiente com problemas de relacionamento, problemas internos de relacionamento, de desunião, de egoísmo, de partidarismo, sofrendo ataques de ensinos errados, de doutrinas erradas. Se nós não estivermos vigilantes, nós vamos fraquejar na caminhada, nós vamos ter dificuldade para perseverar na caminhada com Deus. Paulo estava escrevendo então essa carta neste cenário também em que esta igreja, apesar de todo o seu bom testemunho, estava enfrentando as suas dificuldades. Da mesma maneira, irmãos, nós também estamos servindo a Deus e vamos enfrentar na nossa jornada, certamente, muitas dificuldades, semelhantes a estas e dificuldades outras, que talvez também vão ser circunstâncias, vão servir de situações que porventura possam nos dificultar na caminhada, nos tirar a alegria, nos tirar o ânimo e nos tirar o desejo de perseverar na caminhada com Deus. Este estudo de hoje, essa mensagem procura despertar em nós esta necessidade de que nós precisamos servir a Cristo, mas também precisamos servir ao corpo de Cristo com alegria, com júbilo, com força, com ânimo, com entusiasmo,
para que nós possamos fazer a obra de Deus que Ele confiou em nossas mãos. Nós vamos ver aqui, antes de entrar especificamente no capítulo 2, que Paulo, no final do capítulo 1, ele vai relatar justamente essas dificuldades de pessoas que, esses falsos mestres que nós relatamos aqui na introdução, nós vamos ver aqui no capítulo de número 1, verso 15, verso 16, verso 17, ele está dizendo, tem pessoas na igreja, na congregação, que estão pregando o evangelho por vaidade, estão pregando o evangelho por inveja, por porfia, que pregam o evangelho para, de alguma maneira, inclusive, trazer prejuízo para o próprio apóstolo Paulo. No capítulo 1 ele diz isso, tem muitas pessoas que estão pregando o evangelho para, digamos assim, para que as aflições de Paulo, ele já estava sendo perseguido por conta do evangelho, e tinha pessoas que pregavam o evangelho de forma que, ao pregar o evangelho, a intenção não era levar ao evangelho da salvação, mas era trazer mais dificuldade para Paulo. É como se eu prego o evangelho para que o império romano o perseguisse ainda mais. É por isso que ele faz esse alerta no capítulo 1, e ele diz, olha, tem gente que está pregando o evangelho para aumentar as minhas cadeias, para fazer com que eu seja mais perseguido do que já estou sendo. Então veja que Paulo está falando, e são pessoas que estão vivendo no meio da igreja dos filipenses, pessoas que estão pregando o evangelho na cidade de Filipos, mas cuja intenção não era necessariamente levar o evangelho para salvar os perdidos, mas era causar dificuldade para Paulo, por inveja, por porfia, para de repente mostrar que alguém era mais importante do que outro. Mas Paulo, no verso de número 18, no capítulo 1, ele diz, mas o que importa? O que importa se essas pessoas, se esses falsos mestres, se esses inimigos da cruz, se esses adversários pregam o evangelho com razões que são razões e motivos não nobres? Ele diz, o que importa é que o evangelho, é que Cristo seja anunciado de qualquer maneira, ou com fingimento, ou sendo com verdade, nisto me regozijo, me regozijarei ainda mais. Capítulo 1, verso 18, o que importa é que o evangelho seja pregado. Paulo diz isso a estes crentes, dizendo claramente que se a intenção desses falsos cristãos, desses falsos mestres, é trazer dificuldade para a minha caminhada, isso não importa. O que importa é que Cristo seja anunciado. E o capítulo 1, verso 21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, meus irmãos, Paulo, ele se vê servindo ao corpo de Cristo, independentemente das circunstâncias que ele enfrenta, ele continua servindo a Deus e continua servindo ao corpo de Cristo. Independente se estão pregando o evangelho para trazer para ele, Paulo, mais dificuldade, ou se estão caluniando Paulo, ou se estão falando mal, ou se estão com inveja, ou se estão fazendo isso por vanglória, buscando benefício próprio, Paulo, independente de qualquer circunstância, ele continua servindo a Deus e ele continua servindo ao corpo de Cristo, continua servindo à igreja. Isso, irmãos, para nós, precisamos refletir, porque nós não servimos, o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, nós não nos guiamos e nós não servimos por aquilo que nós enxergamos, nós caminhamos pelaquilo que nós cremos, caminhamos pela fé. Paulo está num cenário em que ele está advertindo aqueles crentes, apesar de ser uma igreja exemplar, de bom testemunho, mas que estes cenários, estas circunstâncias, pessoas que pregam o evangelho para trazer mal para o outro irmão, pessoas que, na verdade, estavam se desentendendo e promovendo um problema de relacionamento. Ele diz que, independente disso, o que importa é que o evangelho seja pregado, é que o evangelho continue sendo anunciado e que nós precisamos continuar servindo a Deus e servindo ao próximo, servindo a Deus e servindo ao corpo de Cristo. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para sermos servos de Deus, mas também fomos chamados para sermos servos uns dos outros. Nós precisamos
entender e compreender que nós estamos também para servir ao nosso irmão no corpo de Cristo. E nosso serviço a Deus e o nosso serviço ao reino de Deus, e quando eu sirvo a congregação, quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo aos irmãos, eu estou servindo ao reino de Deus também. Uma coisa não está separada da outra. Servir a Deus não me isenta de servir ao meu irmão, mesmo se os meus irmãos, mesmo que haja no meio dos meus irmãos pessoas que procuram me prejudicar, como era o caso de Paulo aqui. Paulo está dizendo que ele continua pregando o Evangelho, para ele o viver é Cristo, o morrer para ele é ganho. Se essas mensagens, se estes falsos crentes que anunciam essas palavras, que proclamam o Evangelho, com a intenção de trazer males para a própria igreja, Paulo diz, não importa o que isso aconteça, o que importa é que eu continuo servindo a Deus, o que importa é que o Evangelho continue sendo proclamado, e nós precisamos continuar servindo a Deus, mas também servindo ao corpo de Cristo. Sirva, irmãos, a Deus, e sirva a igreja que você serve, a igreja onde você está plantado. Sirva na congregação em que você estiver, independentemente do que aconteça, do que está acontecendo, se são problemas internos ou externos, se tem problemas de relacionamentos ou problemas de perseguições externas, mas a palavra de Deus, e o que Paulo nos adverte aqui é, precisamos servir ao Senhor e precisamos servir ao corpo de Cristo, independente das circunstâncias. E o capítulo 2 vem nos trazer justamente esta visão de Paulo, para que no nosso proceder, do nosso convívio na congregação, a nossa atitude, o nosso comportamento, precisa ter um referencial. E nós precisamos resolver os nossos problemas uns com os outros. Eu já falei sobre quais são os problemas de Paulo no capítulo 1, e no capítulo 2, ele está justamente levantando essa dificuldade, ele está procurando ensinar os irmãos a resolver os problemas uns com os outros, que cada um possa resolver os problemas que há de relacionamentos internos. Paulo visa advertir a igreja de Filipos contra aqueles que roubam a alegria por meio das contendas, das dificuldades, por meio dos problemas de relacionamentos que surgem no meio dos irmãos. E meus irmãos, certamente é inevitável nós termos desentendimentos, termos atritos, termos problemas, termos dificuldades. E é nesse sentido que no capítulo 2, ele vai começar a ensinar esses irmãos. Olha, vocês estão tendo dificuldades. Veja comigo o capítulo 2, versículo de número 3. Veja que ele diz aí, não façam nada por contenda, nem por vanglória, mas por humildade, cada um considere aos outros superiores a si mesmos. Irmão, como é difícil nós vermos e colocarmos em prática esse versículo. Paulo está dizendo que no meio dessa igreja tem contenda e tem vanglória. No meio a igreja dos filipenses tem problemas de relacionamento. Não está dizendo aqui claramente que tipo de dificuldade, mas pelo que ele diz, quando ele diz, considere uns aos outros superiores a si mesmo, provavelmente os relacionamentos que estavam acontecendo era de pessoas que se achavam melhores umas do que as outras. Provavelmente era um problema em que alguém ou alguns grupos se achavam melhores do que outros. Havia provavelmente um partidarismo, porque ele mais na frente vai dizer sobre isso, que versículo de número 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então ele está dizendo aqui que provavelmente o problema de relacionamento desta igreja era um problema em que as pessoas não se submetiam umas às outras, era um problema em que as pessoas não tinham não valorizavam e não davam importância ao próximo, e ao contrário, elas procuravam mais os seus próprios interesses, e esses problemas
causava no meio da congregação dificuldades, impedia o agir de Deus. Esses problemas de relacionamento em que ninguém considera o outro melhor, superior a si, cada um busca os seus próprios interesses, faz com que a igreja não prospere, irmãos. Nós vivemos nos nossos dias, e esse acredito ser um dos problemas principais das dificuldades das igrejas de todos os tempos. Paulo escreve aos Coríntios também, combatendo, dentre outras coisas, da igreja dos Coríntios, ele escreve também aos Coríntios para combater este problema. Qual o problema? Problema de relacionamento entre os irmãos. Problema de dificuldade. Aos Coríntios, ele inclusive fala, olha, vocês estão vivendo como meninos, porque estão vivendo, brigando entre si. Logo no capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar justamente sobre isso, sobre essa dificuldade de relacionamento. Queria que você até abrisse aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 10, ele vai falar, o problema da carta aos Coríntios é o mesmo que está acontecendo em Filipenses, na igreja de Filipos, capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, versículo de número 10, olha o que ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Não haja o quê, irmãos? Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Marque essa página e agora volte de novo na carta aos Filipenses. No capítulo 2 que nós estamos estudando, olha o final desse versículo que eu li, ele diz assim, de Coríntios, que haja o mesmo sentido e o mesmo parecer. Agora vamos para Filipenses 2, e ele diz no capítulo 2, verso 2, no finalzinho ele diz: tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Veja que aos Coríntios e aos Filipenses ele diz, vocês têm que ter o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, a mesma coisa. Aos Coríntios ele diz, tem que ter o mesmo sentido, vocês têm que andar debaixo do mesmo parecer, tem que andar em conformidade. Se nós formos a carta de Paulo aos Gálatas, os Gálatas também estavam tendo esse mesmo problema de relacionamento. Lá na carta aos Gálatas, Paulo inclusive vai dizer, por que vocês estão se mordendo, ó Gálatas? A briga estava feia lá na região da Galácia, porque eles estavam se mordendo entre si. Então veja, irmãos, que não é de agora, não vai ser exclusividade nossa, mas desde que a igreja existe, desde que há igreja, desde que há povo de Deus, há problema de relacionamento. Desde que quando Deus começa a escolher um povo para si, há contenda, houve contenda entre Abraão e Ló, por isso se separaram. Os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão, estavam brigando, era a mesma família, era tio e sobrinho, eram família, mesmo sangue, era o início da formação do corpo, do povo de Deus, do povo de Israel, e desde lá, desde o começo, já tinha problema. Se voltar mais atrás, Caim e Abel, e a Caim vai mais longe, quando Deus vai prestar conta de Caim, Caim, onde está o teu irmão? Não sei, por um acaso sou eu o cuidador do meu irmão? É sim, somos cuidadores uns dos outros, sim. Se não formos assim, seremos como filhos de Caim, irmãos. Boa lembrança essa do pastor Jean. Seremos como os filhos de Caim, precisamos cuidar uns dos outros. Servir a Deus não isenta servir ao próximo. Servir ao Senhor não nos isenta de servir ao nosso irmão, à nossa congregação. Mesmo que no meio da congregação, como era o caso de Paulo, na cidade dos Filipenses, mesmo que na congregação tenha pessoas que estão proclamando o evangelho para me causar males. Afinal de contas, não foi isso que Jesus nos mandou fazer? Ore por quem vos persegue, abençoe a quem te amaldiçoe, perdoa aquele que te faz mal, quem te
ferir a face, dá-lhe a outra face. O que Jesus está ensinando com isso? Nós não devemos buscar a nossa justiça própria, nós não devemos buscar a indenização dos nossos direitos. Deixa que Deus cuida, deixa que Deus faz, mas o que nós precisamos fazer? Continuar servindo a igreja, mesmo quando há pessoas que nos perseguem, que nos afligem, que nos causam males, que fazem isso de propósito, irmãos. Paulo está dizendo, irmãos, capítulo 2 de Filipenses, completem a minha alegria, que é o capítulo 2, verso 2, completem o meu gozo, completem a minha alegria, para que vocês sintam o mesmo, tenham o mesmo amor, tenham o mesmo sentimento, sentido a mesma coisa. E ele no capítulo 2, verso 1 diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afetos e compaixões, façam isso. Aí eu pergunto dos irmãos, é fácil, irmão, fazer isso? É fácil nós devolvermos compaixão para quem não tem compaixão conosco? É fácil entregarmos amor para quem está nos entregando dor, ferida, ódio? É fácil não guardar rancor quando a ira sobe ao nosso coração? E quando a ira vem, irmãos, a ira é permitida ter. Mas o que a palavra diz relativo à ira? Irai-vos. Me ajuda aí, irmão, vê se vocês estão aqui ainda ou estou falando sozinho aqui, me ajuda a pregar aí. Irai-vos. Vamos participar aqui, come on, please everybody, wake up, acordem. Eu sei que estamos cansados também, o dia de luta, mas amanhã tem mais luta ainda. E amanhã, na luta de amanhã, Deus é conosco, vai ter perseguição, vai ter dificuldade, mas nós temos que caminhar. Irmãos, não é fácil. Quem disse que é simples? Fácil não é. Todo mundo sabe dessas coisas que eu estou falando. Não estou falando nenhuma novidade. A palavra, e certamente muitos dos irmãos conhecem esses textos. Mas é fácil de colocar isso em prática? Nós conseguimos colocar isso em prática? Paulo está nos chamando aqui no capítulo 2, a que nós venhamos a resolver esses problemas. Como é que se resolve esses problemas? Tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, buscando os laços da comunhão, mesmo em meio à dificuldade. Irmãos, se fosse fácil, todos nós conseguiríamos fazer isso, não precisava estarmos aqui no estudo da palavra, não precisávamos ser lembrados disso de tempos em tempos, não precisaríamos passar por dificuldades. A gente até ora pedindo, Senhor, me dá mais paciência. Alguém já fez esse tipo de oração? Senhor, dá-me mais paciência, faz-me ser mais paciente. Alguém já fez essa oração? Sim ou não? Já fez essa oração? Então como é que tu quer ter paciência se não quer ser provado? Senhor, me dá mais amor. Então Deus vai mandar... Perfeito, pastor Edmar está me lembrando do texto de Paulo aos Romanos, porque a tribulação gera paciência, a paciência gera perseverança. Se quer ter perseverança, calma, peraí, enrolou a língua. Se quer ser perseverante, mas não quer passar por luta, vai perseverar em quê? Se quer ser paciente e não quer ser afligido, vai ser paciente para quê? Para que ser paciente? Se quer ser amoroso, tem que ter um espírito de porco te atazanando para testar o teu amor. O amor de Cristo no nosso coração. Tem que ter, irmãos. Só que a gente tem que sair um pouco da nossa naturalidade humana. Irmãos, a nossa naturalidade, a nossa natureza humana, terrenal, nós vamos nos irar. Nós vamos cortar a orelha do soldado. Quem é você para levar o meu Salvador, como fez Pedro? Pega logo a espada e corta a orelha do soldado lá do templo, para não levar o Cristo. Às vezes a gente está assim irado, a gente clama pelo chicote de Jeová, irmãos, é natural, nós vamos pedir, nós temos o nosso coração é assim, mas o antinatural é pedirmos do Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor.
tem compaixão, Senhor. Irmãos, vamos experimentar orar por aqueles que nos perseguem, mas orar para que Deus os perdoe, para que Deus os façam enxergar a graça, os façam a viver, os façam compreender que precisam se consertar do erro. Eu me lembro agora daquele texto em que, não sei se foi João e Tiago, né? Acho que foi João e Tiago, os filhos do trovão, lá em Nazaré, que Jesus entra na cidade, Nazaré não recebe, e ele, Jesus, manda a ordem aí, se tu deres ordem, se tu autorizar, nós vamos orar. Foi isso, né? Foi lá na cidade de Nazaré, não é isso? Nós vamos orar aqui, Deus vai descer fogo do céu e vai queimar esses nazarenos aqui, esse pessoal de Nazaré aqui que não lhe recebeu. Irmão, tem dia que a gente está nesse espírito e não há nada de errado nisso, irmãos. Não há nada de problema nisso, é a nossa natureza. Nós somos assim. O antinatural é buscar isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, mesmo além de tudo isso, vamos sentir o mesmo sentimento, vamos buscar entranháveis afetos de misericórdia, de compaixão e de comunhão em nosso meio. Este é o Evangelho de Cristo Jesus, que Ele nos chamou para viver. Um Evangelho em que nem todos vão ser legais conosco, nem todos vão ser generosos com o pastor, nem todos vão suportar, vão apoiar, suportar no sentido de dar apoio para o dirigente da congregação, nem todos vão estar juntos desde o início, como foram os filipenses, nem todos vão estar conosco na batalha, nem todos vão estar ao nosso lado na dificuldade, nem todos vão caminhar conosco na angústia, nem todos vão orar por nós nas nossas aflições, nem todos vão se preocupar com as nossas vidas, nem todos, mas ainda assim, todos nós precisamos servir uns aos outros, pelo menos os maduros, pelo menos aqueles que realmente entendem que é difícil, é árduo, é trabalhoso. Fazer isso é só uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, é só o Espírito de Deus para encher o nosso coração de graça, compaixão e misericórdia, para experimentarmos esse tipo de coisa e viver essa vida, mesmo a despeito de tudo isso, servir e continuar servindo ao corpo de Cristo. Irmãos, e aqui eu não estou, nós não queremos de maneira alguma validar esses que nos caluniam, que nos perseguem, que trazem angústias e aflições para nós. Deixa que Deus resolve essas coisas, mas cabe a nós orar inclusive por eles. Cabe a nós continuar servindo inclusive a essas pessoas. Irmãos, é esse que é o contrassenso, é esse que é a loucura da pregação do Evangelho. Não é isso que Paulo escreve, que o Evangelho é loucura para aqueles que são salvos? Isso é doideira, irmão. Isso é loucura. Orar por quem me persegue. Quem faz isso, irmão? Só quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu ia falar doido, né? Mas é doido por Jesus. Só quem conhece e experimenta isso. Irmãos, a dor da angústia, a dor do engano, a dor da traição, Jesus conhece, experimentou. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi largado, ele foi esquecido, ele foi machucado, ele foi maltratado, ele foi tudo isso, ele foi perseguido injustamente, condenado injustamente, sofreu angústia injustamente. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e ele levou e carregou tudo isso, sendo ele um cordeiro puro, inocente, imaculado, e como um cordeiro mudo, ele se deixou levar para o matadouro e se deixou moer, se deixou sacrificar, tão somente, simplesmente, porque ele serviu a Deus, mas ele serviu ao corpo dele mesmo. Estava fazendo isso por amor a Deus, por amor ao Senhor, mas também por amor àqueles a quem ele estava comprando para Deus, para o Pai. Pois não, pastor Jean? Não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus no alto da cruz, irmãos, eles sabiam o que estavam fazendo? Estavam matando Jesus, sabiam o que estavam fazendo. Mas essa declaração de Jesus é mais profunda, não estão compreendendo o que estão fazendo. É como, acho que é Provérbios que diz que, é Provérbios ou é Salmo, agora me foge aqui a referência exata, mas que aqueles que estão nas trevas tropeçam
e não sabem nem em que estão tropeçando. Cometem erros e não sabem nem em que estão errando. Não sabem nem se estão errando, irmãos. Então, essas circunstâncias também estão presentes no corpo de Cristo, na congregação, no meio da igreja. E eu dei exemplo aqui da igreja dos Coríntios, falei dos Gálatas e também estava aqui nos Filipenses. Será que está aqui na Assembleia de Deus do Brasil também? Não, aqui não está não. Será que está lá no São José? Não, não existe isso lá. Será que está no nosso meio, irmão? Certamente está, não precisa ser profeta. Mas o que nós faremos nessas circunstâncias e como nós responderemos a circunstâncias e situações tais como essas? E aí Paulo, a partir do verso 5 em diante, então aqui até o verso 4, Filipenses 2, do 1 ao 4, ele está conclamando os irmãos, ele nos dá esse parecer de como é que está essa igreja, uma igreja que mesmo sendo, veja que não há igreja perfeita, a igreja dos Filipenses, falamos na última terça-feira, era uma igreja exemplar, era uma igreja que orava, era uma igreja generosa, era uma igreja que abraçava o seu pastor, que dava apoio ao seu pastor, era uma igreja que tem bom testemunho e foi a única das igrejas que deu um amplo e total apoio ao ministério do apóstolo Paulo. Mas ainda assim tem seus problemas. Podemos nas nossas congregações ter várias qualidades, mas o Senhor sempre tem algo a corrigir em nós. E é o que Paulo está falando aqui no capítulo 2, versículos 1 ao 4. E aí no versículo 5 até o 11, ele começa a trazer o que a igreja de Filipos e o que nós precisamos fazer para resolver esses problemas. E no capítulo 2, o problema que está sendo tratado é o problema de relacionamento da igreja. É o problema de partidarismo, de contenda, de vanglória, de cada um buscando seus próprios interesses, cada um procurando o que é conveniente, particularmente, pessoalmente. E aí ele vem trazer o antídoto para esse problema. Ele vem trazer a referência para resolver esse problema. O problema de relacionamento, Paulo, em alguns momentos, ele diz, se você quiser caminhar após Cristo, olhe para mim, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Mas no que diz respeito a relacionamento na congregação e na igreja, capítulo 5 ele traz para um patamar muito mais elevado. Ele diz, não olha para mim não, nesse particular, olhem para Jesus. Veja que está no versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O capítulo 5 é a chave para nós entendermos, até o versículo 11, o que Paulo está nos ensinando. O problema aqui é o que, irmão? Relacionamento. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? O problema que ele está tratando no capítulo 2 é o problema de relacionamento da igreja. E ele está dizendo, para vocês resolverem isso, no versículo 2 ele diz, vocês têm que ter o mesmo sentimento. Capítulo 2, verso 2, vocês têm que ter o mesmo sentimento. Vocês têm que ter o mesmo parecer. Vocês têm que ter o mesmo ânimo. E que mesmo ânimo é esse? O verso 5 nos responde. Vocês têm que ter o mesmo sentimento, têm que ter a mesma compreensão que houve em Cristo Jesus. Para que a igreja possa servir, para que cada um possa servir ao outro, para que eu possa servir ao irmão e o irmão servir a mim, cada um servindo ao outro, precisamos olhar para o que Cristo e como Cristo fez e como Cristo serviu a igreja. Paulo aqui, ele nos desafia pesadamente, porque se o padrão é Cristo, não olhe para o pastor, não olhe para o apóstolo, não olhe para a irmã do círculo de oração, não olhe para o seu pai, não olhe para a sua mãe, para resolver problemas de conflitos de relacionamento, olhe para Jesus, porque Jesus resolveu o maior conflito de relacionamento que existia, em que o homem estava separado de Deus. É ou não é um problema de relacionamento? Entre Deus, o Pai, o Criador, que perdeu todos os seus filhos.
por conta do pecado. Existia um problema, Deus queria se relacionar com a humanidade, mas a humanidade estava brigada, vamos usar essa expressão, era inimiga de Deus. A própria palavra nos diz isso. Jesus morreu quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Não há um justo sequer. Romanos fala isso, todos pecaram e todos ficaram separados da glória de Deus. Todos eram inimigos de Deus. Não há um justo sequer que fazia a vontade do Senhor. Então, como é que se resolve esse conflito que foi instaurado no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus? Como é que resolve isso? Aí Paulo diz, para resolver os problemas, olhe para Jesus, porque o relacionamento entre Deus e o homem foi resolvido por Jesus. E ele diz que no meio de vocês haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ver qual é o sentimento em Cristo Jesus, que Paulo está nos conduzindo aqui? Que sentimento que houve em Cristo Jesus? Qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a atitude de Cristo, que deve também fazer parte da vida diária da igreja, da congregação? Vamos lá. Paulo aqui reconhece que a base para solucionar isso é retirar do meio do povo o egoísmo. Os relacionamentos, os problemas de relacionamentos, se nós analisarmos com um pouco vagar, com detalhe, praticamente tudo surge a partir do egoísmo humano. O apóstolo Tiago, ele escreve o seguinte: por qual é a razão que há entre meio de vós muitas contendas e desavenças? Epístola de Tiago. Ele diz, é porque cada um busca os seus interesses. Cada um busca viver a sua vontade própria e pessoal. Então, o que gera problema de relacionamento da igreja, no final das contas, é o egoísmo humano. É o que a gente pode traduzir pela expressão popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, quando está na escassez, quando está na dificuldade, primeiro a minha vontade, primeiro os meus desejos, primeiro os meus desejos, minhas vontades, minhas intenções, aquilo que é conveniente a mim, depois o outro. Só que o reino de Deus, irmãos, ele tem um polo trocado. O reino de Deus o positivo é o negativo e o negativo é o positivo. Se a gente olhar para a pilha, o polo sensorial do reino de Deus é diferente do polo humano normal. Nos nossos relacionamentos, qual é o senso natural? Senso de sobrevivência. O ser humano, na hora do aperto, a primeira coisa que ele vai procurar fazer, salvar a si mesmo. Buscar a sua própria autoproteção. Apesar de, quem já andou de avião, provavelmente já deve ter ouvido falar, quando está iniciando o processo de taxiamento ali, que o avião está se preparando para decolar, aí vem lá o enfermeiro, vem lá o comissário de bordo lá, e ele faz um anúncio, né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão de cima da cabine. Coloque primeiro a máscara em você, depois você ajude o outro. Não é assim? Quem já viajou de avião, não é isso que eles falam? Coloque primeiro a máscara em você, depois você socorra alguém que precise. Porque, na verdade, o instinto de sobrevivência vai procurar primeiro se autossalvar. Mas o Evangelho é diferente, irmão. O Evangelho, o reino de Deus, o polo se troca. O polo é invertido. Aquele que se entrega é aquele que está, na verdade, é o que é esperado do reino de Deus. O próprio Paulo está dizendo aqui, eu queria logo ir para o céu. No capítulo 1 ele diz isso. Capítulo 1, versículo 20.
Segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes de toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Não, mas não é esse texto não, aqui, acho que é antes que ele fala, eu gostaria de estar com Cristo agora, eu gostaria de estar com Deus, porque isso para mim é muito melhor, mas por amor de vocês, eu permaneço aqui sofrendo, apanhando, sendo cativo, sendo caluniado, sendo enganado, por amor a vocês. Vê se não é o polo não está invertido no Evangelho. O cara prefere ficar sofrendo, prefere ficar servindo a igreja que o persegue, do que morrer e ir para o céu. Irmão, só faz isso que é cheio do Espírito Santo. Quem entendeu a profundidade do reino de Deus. Ele está dizendo, não, então tá bom. Eu aceito sofrer tudo isso, porque eu preferiria estar com Cristo. Preferiria logo morrer e estar com o Senhor. Mas por amor à igreja, veja como não podemos perder de vista, irmãos, servir a Cristo de todo o teu coração, mas servir a igreja, ao próximo, a congregação que você serve, também é um dever nosso, de cada um de nós. Mas o egoísmo que emerge, que brota do nosso coração, nos atrapalha e gera esses relacionamentos conturbados, problemáticos, e que só o sentimento que houve em Cristo Jesus é que pode resolver isso nas nossas vidas, que pode nos ajudar a solucionar esses problemas. Veja aqui, vamos ver então o que Jesus fez, que sentimento é esse de Cristo, que Paulo está dizendo, que tem que haver em nós, que tem que haver para os filipenses, e que tem que haver em nossas vidas também. Diga para o seu irmão que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ver que sentimento foi esse? Vamos ver? Aqui eu cito 3 palavras para resumir o que Jesus fez, o sentimento que houve no Senhor Jesus. Ele se abnegou, é a abnegação de Cristo, vamos entender o que é o desprendimento de Cristo Jesus. Nós vamos ver que o sentimento que havia em Cristo Jesus também era um sentimento de humildade, e o outro sentimento que havia em Cristo Jesus era a completa submissão a Deus. Irmãos, e essas 3 palavras resumem o que Cristo fez, e é o que está descrito nos versos 6 ao verso 11 aqui de Filipenses. A abnegação nada mais é do que a atitude de Cristo de desprender-se, de esvaziar-se. Vamos ler o versículo de número 6? Vamos ler todos nós juntos? Filipenses 2, verso 6. 1, 2, 3 e... Que sendo... Verso 7. Mas... Aí, isso aqui é o que eu resumi com essa palavra abnegação, é abrir mão. Jesus esvaziou-se, essa expressão que é usada aqui, ó, a maioria das traduções utilizou a palavra no verso 7, aniquilou-se. Mas, outras traduções dizem, esvaziou-se. Jesus estava na condição divina, ele era Deus. Paulo está dizendo aqui, ele estava em forma de Deus, ou seja, ele tem, não é que tinha não, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus tem a essência divina, ele é Deus, ele estava com Deus, como disse João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E mais lá no capítulo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Paulo está dizendo a mesma coisa, com outras palavras. João, no Evangelho de João capítulo 1, foi até mais poético. Paulo aqui fala a mesma coisa que João falou, de outra maneira. Jesus estava com o Pai, em forma de Deus, ele era Deus, não teve usurpação o fato, ou seja, ele não subiu o
o egoísmo de ser igual a Deus, de ser Deus, de estar com Deus, ele, antes de tudo isso, ele esvaziou-se. Veja se isso não é o que está no verso 4, que Paulo fala. Paulo fala no verso 4, para que cada um procure não o que é propriamente seu. Jesus não procurou o que era propriamente dele, ele era Deus, ele estava com Deus, estava em forma de Deus, tinha a glória de Deus, mas ele não buscou esse interesse de ser Deus. Ele esvaziou-se do fato de ser Deus. Mas ele deixou de ser Deus, mesmo estando em carne humana? Também não. Mas ele abriu mão daquela glória divina, ele abriu mão do seu resplendor, ele abriu mão da sua realeza, ele abriu mão e deixou temporariamente de ser rei para se tornar servo, homem, carnal como nós. Então, quando Paulo diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus, Paulo está dizendo, esvazie-se dos seus próprios interesses. Paulo está nos conformando, está nos confrontando com o que Jesus fez, a nos esvaziar. Irmão, alguém aqui tem a forma de Deus? Alguém aqui tem a glória que Jesus tinha na eternidade passada? Alguém aqui estava sentado num trono como Jesus estava? Ele abriu mão de tudo isso. Paulo está dizendo, para resolver os problemas internos de relacionamento que vocês estão vivendo, abra mão dessas coisas. Veja que o que Jesus fez, a atitude de Jesus de esvaziar-se, de abnegar-se, de deixar a sua glória, deixar o seu poder, nada tem a ver com uma contrapartida humana. Jesus não fez isso esperando algo em troca dos seres humanos. Ele, inclusive, abriu mão de tudo isso, sabendo que ia ser abandonado, ia ser traído, sabendo que ia ser perseguido, sabendo que veio para os seus e os seus não receberam. Veja que abrir mão, esvaziar-se, não tem nada a ver com esperar uma contrapartida do outro lado, irmão. É duro isso. É difícil vivermos isso. Só o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a viver e a desenvolver este sentimento. Mas é isso que promove o vínculo da perfeição que a palavra nos diz. É isso que promove a unidade do corpo de Cristo. É isso que Paulo está nos chamando a continuar a servir o corpo de Cristo, mesmo que não haja contrapartida do outro lado, mesmo que não haja correspondência do outro lado, mesmo que do outro lado as pessoas não me recebam como Jesus não foi recebido. Jesus voltou para Nazaré, onde nasceu, e Nazaré não recebeu também. Então, irmãos, nada tem a ver com o outro, mas tudo tem a ver com o que eu decido fazer, com o que os outros estão fazendo comigo. Será que eu consigo repetir isso? Tem mais a ver em como eu vou reagir com os males que os outros estão fazendo do que esperar algo em troca dos outros. Paulo está dizendo, Jesus fez isso. Ele abriu mão de ser Deus, de estar em forma de Deus. A instrução apostólica é que nós também, se nós precisamos desenvolver o mesmo sentimento que houve em Jesus, nós também precisamos nos esvaziar. Esvaziar do quê, pastor? Não sei, do que está no teu coração aí. A Escritura aos Hebreus diz o seguinte, que nós devemos lançar fora toda a raiz de amargura. Esvaziar da amargura, esvaziar do ódio, da raiva, do justo sentimento de indignação. Precisamos nos esvaziar, irmãos. Precisamos nos esvaziar dos nossos próprios interesses. Precisamos nos esvaziar da nossa humanidade. Isso é difícil. Não na nossa humanidade antiga, vou colocar dessa maneira. Precisamos nos esvaziar do velho homem, para nos revestir da nova natureza, do novo homem em Cristo Jesus. Precisamos ser cheios de Cristo
e ser vazios de nós mesmos. Deus se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque Ele se esvaziou, mas Ele foi visto cheio de graça e cheio de verdade. Então, o que eu e você precisamos desenvolver, meus irmãos? A abnegação. Abra mão dos seus próprios interesses para continuar servindo ao corpo de Cristo. E aí ele vai continuar a nos dizer sobre o sentimento de Cristo. Então, primeira coisa que tinha qual era o sentimento de Cristo? A abnegação. Esvaziou-se, abriu mão da sua própria natureza. E o próximo sentimento que houve em Cristo, que é a humildade. O Rei da Glória se humilhou e limitou-se ao formato de homem. É o que está aqui, o versos 7 e 8. Ele esvaziou-se e tomou a forma de homem, de servo, tornou-se semelhante aos homens. O Criador se tornando semelhante à criatura que Ele criou. Irmão, tem algo mais profundo do que isso? Tem algo mais difícil de se fazer do que isso, irmão? O Criador se tornar semelhante àquele que Ele criou? Mas Paulo está dizendo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se Paulo está dizendo que precisamos desenvolver e ter esse sentimento, é porque nós podemos ter estes mesmos sentimentos. A humildade, o Rei da Glória, se tornou servo. O Rei se tornou servo. O Senhor se tornou servo. Aquele que era para ser adorado e servido, serviu. O Filho do Homem veio não para ser servido. Ele mesmo falou. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Se eu não lavar os vossos pés, disse Jesus para Pedro, vocês não terão parte comigo. Para mostrar que se eu, que sou o Senhor, estou servindo e lavando os vossos pés, vocês também têm que servir uns aos outros. Humildade, irmãos. Ele quer o esplendor da glória de Deus, como o escritor aos Hebreus diz, a exata expressão do Pai decidiu se tornar a semelhança dos homens. Decidiu servir aos seus discípulos, servir aos homens, a quem decidiu se tornar semelhante. Ele decidiu lavar os nossos pés, Ele decidiu tocar as nossas almas feridas. Irmãos, Ele decidiu fazer isso, porque Ele era humilde, Ele estava completamente despido da sua realeza. E por último, qual era o outro sentimento que estava em Cristo Jesus? A submissão. Nós vamos ver aqui, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Paulo está dizendo aqui, ele foi submisso em tudo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Jesus precisou aprender a obedecer, irmãos, pelos sofrimentos, pelas angústias. No último momento, no auge da sua aflição, antes de ser crucificado, ele clama a Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não sendo possível, ele diz, mas não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Submissão completa, submeteu-se ao Pai inteiramente, submeteu-se ao amargo cálice da salvação, o que ele mesmo clamou na sua agonia, suando sangue, suando a angústia, suando sofrimento, suando tristeza, suando abandono, sofrendo a traição, olhando para os seus irmãos, para os seus discípulos. Vocês não conseguem orar comigo nem sequer uma hora, vocês não conseguem vigiar comigo, minha alma está aflita, minha alma está angustiada e vocês não conseguem estar comigo neste momento, suando esses sofrimentos que todos nós sofremos, que eu sei que você enfrenta, que eu sei que você já experimentou na vida, que eu sei que você já sofreu angústias, tribulações, perseguições, falatórios, coisas mais, mas Jesus em tudo se submeteu à vontade do Pai, para um propósito, versículo de número 11, Jesus experimentou tudo isso, para a glória de Deus Pai.
Irmão, tudo isso que enfrentamos parece ser algo, algo contraditório contra a natureza, contra o sistema, contra a compreensão racional da humanidade, do homem, do ser humano, porque ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer, irmão. Quem quer sofrer aí, levanta a mão, dá um glória a Jesus bem forte. Silêncio na igreja. Claro, irmão, ninguém quer sofrer. Mas se sofremos por amor a Cristo, se sofremos e conservamos a nossa fé em Cristo Jesus, se nós sofremos perseguições, Ele também foi perseguido. No mundo tereis tribulações, no mundo sereis angustiados, no mundo vocês vão ser perseguidos. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis. Não está lá no versículo, tá? Esse vós vencereis aí não. Mas aí subentende, se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Por que que venceremos? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas temos que ser submissos, temos que estar em humildade, temos que estar abnegados, esvaziados. Irmãos, para que a nossa alegria em servir ao Senhor não seja vinculada a nenhuma circunstância externa. Nossa alegria não é pelo que fazem ou deixam de fazer. Nossa alegria não deve estar nas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis que estamos enfrentando. Nossa alegria não deve se basear se a nossa conta bancária está cheia ou se está vazia ou até menos, está no negativo, no cheque especial, aqueles que têm. Tem gente que já não tem mais nem cheque especial, já está tão devedor que até o cheque já ficou nem especial, já está, sei lá o quê. Nem cheque tem mais, meu irmão, mas cuidado também, não estou fazendo aqui, porque às vezes o cara está no menos 10 porque também é um perdulário, né? Um cara que é um gastão, aí também faz parte, né? Se a pessoa gasta mais do que ganha, aí está fazendo jus a estar no cheque especial. Agora, em outras circunstâncias, está tudo difícil, está na angústia, mas está fidelidade, está vivendo com Deus e as coisas estão apertadas, o caminho está estreito, e sempre vai ser estreito, né? A gente diz, meu irmão, eu estou no estreito. Quem disse que vai ser largo? Quem disse que em algum momento da nossa jornada vamos viver tranquilamente? Paulo escreve a Timóteo e ele diz, quem quiser viver piedosamente, se prepare, porque vai sofrer angústia e tribulação. Então, quem disse que a gente tem que viver fora do estreito? Irmão, o crente tem que andar no estreito mesmo. No estreito do seu egoísmo, do seu coração altivo, tem que estar o tempo todo abandonando essas cargas na jornada, para que nós possamos entrar, porque o caminho é estreito, a porta também é estreita, não tem como passar com muita bagagem, não tem como passar com muita carga, temos que ir deixando pelos caminhos, temos que ir abandonando na jornada. E como é que Deus faz isso? Na navalha, e às vezes a navalha é cega, né? Às vezes o machado é cego, que ele vai assim, né? Estou fazendo analogia, você pega um machado para cortar uma árvore, ele é cego, como é que o camarada vai passar com... Ele bate na árvore e parece que não faz nada, né, pastor? Corta, está cego. Às vezes Deus faz assim com a gente, com o machado cego, que é para doer mais, para demorar mais, para que o tratamento seja mais duro, mas para que o resultado seja para a glória de Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Servir a igreja, irmãos, servir a Deus e servir a igreja não é algo inatingível. No meio do povo de Deus teremos essas lutas, essas tribulações, mas o sentimento que houve em Cristo, que levou Cristo a nos reconectar com o Pai, a restaurar o nosso relacionamento, é possível de ser vivido no nosso meio. Viver em humildade, viver em submissão, viver em abnegação, em desprendimento, é possível, e é com estas atitudes que nós vamos produzir no nosso meio uma unidade genuína do corpo de Cristo, para que o testemunho das nossas vidas seja para a honra, para a glória de Deus. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé, eu quero fazer uma oração nesta hora. Estamos concluindo, hoje até consegui terminar mais cedo, né? Graças a Deus, para todos nós. Mas eu quero aproveitar, irmãos, esses minutos finais
nós fazemos uma oração ao Senhor. Nós precisamos orar mais a Deus para buscar essas coisas, para viver isso nas nossas igrejas. O Senhor nos chama, irmãos, a sermos testemunhas de Cristo Jesus. E eu quero nesta hora te convidar a orar com teu irmão aí, pedindo: irmão, viva o sentimento que houve em Cristo Jesus na sua congregação. Viva o que Jesus viveu. Experimente pedir de Deus nesta noite. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Experimente pedir de Deus nessa noite: Senhor Jesus, coloque em mim o mesmo sentimento que houve em ti. Quem é que tem coragem de fazer essa oração nessa noite? Quem é corajoso para pedir essa oração nessa noite? Irmão, tem que ter coragem, tem que pedir de Deus. É a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus. E eu termino com 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Em tudo dai graça. Na perseguição, feche teus olhos, vai refletindo aí, na perseguição, na angústia, na tribulação, nos problemas de relacionamento familiar. Deus está aí. Se você está enfrentando isso nesta hora, vai orando pelo teu irmão que está do teu lado aí, vai pedindo: Senhor, vai abençoando o meu irmão. Talvez você não saiba a luta dele, talvez você não saiba o que ele está enfrentando, talvez você não saiba quais angústias ele está experimentando. Ore por ele, se junte aí, vai orando, feche os olhos, ore por ele. Vamos tirar um momento de oração aqui nessa noite. Temos tempo para orar, temos tempo ainda antes de terminar o culto, mas nós precisamos orar, irmãos. Ore a Deus. Senhor, olha para a tua igreja, Jesus, olha para nós, Senhor, olha para o teu povo, Jesus. Senhor, temos enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, são tantas tribulações, perseguições, Senhor, problemas que surgem nas nossas vidas, entre nós, dificuldades, Senhor, erros que uns cometem contra os outros, pecados que cometemos contra o nosso próximo. São tantas dificuldades, Senhor. A tua palavra nos diz que teríamos essas dificuldades, Jesus. Mas nesta noite, Pai, eu quero te pedir, Jesus, que haja em nós este mesmo sentimento que houve em ti, Senhor Jesus. Este sentimento de esvaziamento dos seus próprios interesses, esse sentimento de esvaziamento do seu próprio coração, do sentimento que vai dentro de cada um de nós, do sentimento de dor, de angústia, Senhor, de feridas que nos causam mágoas. Senhor, nos ajuda a nos esvaziar disso, Senhor. Vai abençoando a tua igreja agora, uns aos outros sejam abençoados. Senhor, nós clamamos a ti, Pai, restaura as nossas vidas, restaura a comunhão entre nós, quebra, Senhor, as muralhas de desentendimento que hajam entre os irmãos. Senhor, não deixa Satanás plantar no meio do teu povo, Senhor, a intriga, a contenda, a desunião. Senhor, repreendemos isto em nome de Jesus. Pai, a tua palavra nesta noite nos convoca, nos exorta, Senhor, a que nós devemos permanecer em um mesmo sentimento entre nós, em um mesmo propósito, vivendo, Senhor, dentro do teu querer e da tua vontade. Senhor, procurando e buscando o interesse do outro, sendo maior do que os nossos próprios interesses. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, vai quebrando as muralhas de inimizade. O teu sacrifício na cruz do Calvário já veio para rasgar o véu, para rasgar, Senhor, o muro de separação que havia entre nós. Senhor, o Senhor nos veio para nos restaurar, para termos novamente comunhão com o Pai, mas também que viéssemos a ter comunhão uns com os outros. Desce sobre nós nesta noite do teu Espírito Santo, desce sobre nós nesta noite, desta unção, Senhor, sobre nós. Derrama sobre nós, Pai, este amor do Senhor Jesus, este amor que é misericordioso, que é compassivo, que procura perdoar, que procura, Senhor, orar pelos que lhes perseguem. Senhor Jesus, nos ajuda. Pai, estamos muitas vezes longe
longe, longe de Ti, Senhor, longe deste ideal, Senhor, longe deste propósito, Jesus, longe desta ordenança que a Tua palavra nos dá, mas Pai, o Senhor sabe que nós somos fracos, o Senhor sabe que nós somos pó, o Senhor sabe, Senhor, que nós somos humanos, o Senhor conhece a nossa natureza, o Senhor conhece a nossa constituição, o Senhor sabe, Senhor, das nossas fraquezas, mas nesta noite nós queremos nos submeter à Tua vontade, nós queremos nos submeter ao Teu querer, nós queremos pedir nesta noite, Jesus, ajuda-nos, Pai, planta em nossos corações este amor que vem do alto, este amor que vem deste novo homem que o Senhor faz nascer em nós, faz-nos verdadeiramente sermos nova criatura na Tua presença, nos faz nascer de novo, Senhor, nascer para um novo homem, para um novo ser, para uma nova criatura, para um novo ideal, para um homem que verdadeiramente ama segundo a Tua vontade, que não busca os seus próprios interesses, que não se alegra com a injustiça, Senhor, que suporta todas as coisas, que tudo crê, que tudo espera, que tudo confia, Senhor Jesus, faz este amor brotar em nossos corações. Nesta noite, Senhor, vai arrancando toda a raiz de amargura dos nossos corações. Sabemos, Senhor, que nós vamos nos atritar, nós vamos ter desentendimentos de relacionamento, Senhor, mas o Senhor certamente nos ajudará a desenvolver em nosso meio, Pai, um mesmo sentimento que houve em Ti. Clamamos a Ti nesta noite, ajuda, Senhor, nas congregações, onde porventura há problemas de relacionamentos, restaura, Senhor, restaura relacionamentos entre irmãos, restaura relacionamento familiar, restaura os relacionamentos, Pai, entre os pais e os filhos, entre irmãos, meu Deus, restaura os relacionamentos, meu Deus, no meio da Tua igreja, no meio da congregação, ajuda-nos a viver, Senhor, esta sublimidade da Tua palavra, ajuda-nos a viver este amor genuíno e verdadeiro. Pai, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, Pai, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas faltas, da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm entrado em dívida, aqueles que têm nos injuriado, Jesus. Ajuda-nos a desenvolver esta maturidade, Senhor, a maturidade de buscar este amor que o Senhor demonstrou no alto da cruz. Jesus, queremos olhar para Ti, Tu és o nosso sumo exemplo. Senhor, nós queremos chegar à estatura de varões perfeitos, de varões maduros, de servos maduros, que compreendem que não há outra alternativa, não há outro caminho, que não seja o caminho trilhado pelo amor de Cristo Jesus em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. O Senhor sabe, Senhor, que o nosso ímpeto humano muitas vezes se levanta, Pai, mas nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua vontade, a experimentar o Teu querer, a fazer a Tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, que o Senhor nos ajude, meus irmãos.